Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha nós aqui de novo. Tudo certinho? Bom dia para quem está entrando. Bom dia, Sandra. Bom dia, meu doce. Nossa última aula. Já assistiram bastante aulas por hoje, né? Com muitas verdade. atividades. Tô cansada, minha coluna já tá dando já, tipo, eu tenho que ficar sentada na cadeira. Oi? Minha coluna está doendo, de tanto ficar sentada na cadeira. Então, eu não sei se foi com vocês que eu já comentei isso, mas eu também me canso de ficar sentada. Enquanto nas aulas presenciais, eu me canso de ficar em pé, que eu não sento, agora eu me canso de ficar sentada. No intervalo, naqueles 20 minutos do terceiro tempo, né, para a próxima aula, aí eu dou uma andada, vou para lá, vou para cá, estico um pouco as pernas. Eu também. Eu pego um Difícil solzinho, ficar vou lá para o sol um pouquinho, tomo um cafezinho. João Guilherme não está aparecendo para mim a sua foto, não, meu lindo. Bom dia de novo, Sandra. Bom dia de novo, Giovana. Agora tô mais acordada. Verdade, agora a voz é de que está acordadinho. Depois também já assistiram quantas aulas, hein? 4? Essa é a quinta aula, não é, meus alunos? A quinta aula de vocês e quinta aula minha. Puxa vida, aí depois quando acaba a gente faz assim, ó, ufa, vamos para o próximo dia, né? Um dia preparando o outro. Ok, joia, João Guilherme, por nada, já respondi aqui. Vamos admitir aqui alguns alunos. Epa, João Vitor é do sétimo. O que o João Vitor quer entrar aqui? Ai, ai, muito bem, alunos lindos do oitavo ano. Vamos começar nossa aula. Lembrando que tem alunos aí que não me procuraram ainda no privado, hein? Preciso falar, já citei os nomes de quem precisa me procurar no privado. E vamos ao caderno. Peraí. Tá joia, João. Guilherme, já li aqui. Vamos ao caderno dando continuidade, tá? Vamos ver quem está presente, só um minutinho. Nossa, tem poucos alunos aqui. Cadê o resto? Peraí. Sandra, a gente saiu há pouco tempo da aula de geografia, então, não sei. Talvez eles tenham te atrasado. Mas eu também, de uma aula eu emendo na outra. Tem 5, assim como vocês têm 5 minutos, eu também tenho. Então, o meu tempo de 5 minutos é só fechar um caderno e abrir o outro, fechar uma O apostila e meu abrir também. outra. E dar uma esticada É só o tempo de entrar na aula. E dar uma esticada no mesmo lugar nas pernas, assim que eu faço. A cada aula que termina, eu fico em pé um pouquinho, que tem que mexer um pouquinho a circulação da gente, né? Não pode ficar com a perna totalmente abaixada, não. Tem que esticar as pernas aí, tá, pessoal? Vamos aprendendo isso. Vocês sabem, né, que na sala de aula vocês ficam direto sentados, eu que tenho que trabalhar isso em mim. Vamos então voltar aqui. Olha, vimos que o capítulo 5, uma revisão lá para simulado, o capítulo 5 tem os termos constitutivos da oração, onde se baseiam nesses termos no sujeito, no predicado e também lá na apostila, eu não estou com ela aqui pertinho de mim, não, mas tem também os adjuntos adverbiais que aparecem lá como termos constitutivos da oração. Então, estes exercícios eu não me lembro. Já deu para vocês copiarem naquela outra aula, na primeira aula? Não, né? Eu consigo copiar. Eu até disse para vocês se desse tempo de copiar no intervalo, né? Não sei como é que é o tempo de vocês, que às vezes o intervalo é um tempo de parada mesmo, mas já dava para ir copiando. Temos apenas 2 exercícios, tá? Para hoje. Para amanhã eu vou montar mais. Como eu falei, vou deixar no slide à tardezinha e coloco lá para vocês copiarem e fazerem como tarefa para amanhã. Bom? Então, vamos lá. Destaque o sujeito e classifique-o. Simples, oculto, composto, indeterminado e inexistente. São os 5 tipos de sujeito. Vamos até a letra I. Não sei, tem alguém copiando? Sandra, Oi. não é sobre que eu estava copiando, não. Mas é porque eu estava fazendo, só que eu fiquei em uma dúvida.
Quando você está no sujeito inexistente e você tem que identificar ele na frase, você coloca entre parênteses, igual Não, não. o oculto, ou você não faz nada? Não, não faz nada, porque se ele é inexistente, ele não existe de forma alguma. O indeterminado também você não identifica, não destaca na frase, tá? Só o oculto que você coloca dentro do parênteses, estipulando qual é a pessoa do verbo que está sendo indicado. Entendi. Obrigada, Tá? Sandra. Por nada, meu doce, estou à disposição sempre. Eu posso sair desse slide? Eu não sei como que vocês estão. Por mim, pode. Posso? Para todos? Peraí. Aí, tem a letra I, é o número 1. O que seria um vento áspero? O que seria isso? Oi? O que seria um vento Forte, áspero? né? Seria um vento assim mais forte, áspero. É um sentido figurado aí, né? Certo. Deixa eu ver a chamada aqui. Ô, meus alunos, o Gustavo assistiu a aula anterior, ou às aulas anteriores? Gustavo? Sandra, eu acho que ele não tá vendo as aulas porque ele tá de mudança. Eu acho que o João Guilherme tinha falado isso antes. Eu não tenho certeza. Ah, sim. Porque eu não converso com ele, mas... Entendi. Ele está mudando, então. É, eu acho. Bom, foi isso que eu ouvi eles O falando. João Guilherme falou isso numa das aulas. Então, Ok, tá bom. Obrigada. É porque ele está com muita falta comigo. Opa, desculpa. Carla. Como estão na cópia aí, pessoal? Vão me falando? Tá, então pode ir fazendo quem acabou de copiar, ok? Ainda tem alguém copiando? Não sinta-se envergonhado de dizer, professor, eu ainda estou copiando, tá? Eu só preciso dessa resposta. Tem alguém copiando? É isso, tô na H. Tá, eu também tô copiando. ok. Além do João Guilherme e da Emanuele, alguém mais está copiando? Só os dois? Então, João Guilherme e Emanuele, vocês terminando, vocês me avisem para a gente Acabei ir fazendo de juntos. Ok, Emanuele, acabou? Bem, Acabou mesmo? uhum. Tá, então vamos para o número 2, ok? Espera aí. Professora, isso já tá nos slides no site, não tá não? Está, até o 2 está. Ok. Gabi, me ajuda aqui. Espera aí, gente. Não está indo para o número 2. Ai. Aí. Destaque o predicado e classifique esse predicado em verbal, nominal e verbo nominal. Vai também até a letra I, ok? Professora, eu não lembro disso não.
Lindão. Predicado verbal, os verbos de ação. Predicado verbal. Sim, tá lembrado dos verbos de ação ou que indicam um fenômeno da natureza. Predicado nominal, são os verbos de ligação. Vocês têm no caderno de vocês todos os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar, ok? Deixa eu admitir a Maria Eduarda aqui. E o predicado verbo nominal, onde a gente... Tem mais? Alice, peraí. O predicado verbo nominal, onde apresenta na frase apenas um verbo de ação. O verbo de ligação, ele não aparece na frase, apenas o verbo de ação, mas o de ligação está subentendido. Vitor Hugo entrando. O predicado verbo nominal, o verbo de ligação, ele está subentendido, não aparece na frase. Ok? Vocês têm bastante exercício aí no caderno também para relembrar. Por isso que estamos na revisão para o simulado, que nós estamos vendo desde lá do capítulo 5. Olha bem, nós vimos o capítulo 5 no mês de abril, maio, não sei, alguma coisa assim, tem tempo, né? Então, por isso que a gente vai recordando aos pouquinhos esse conteúdo. Deixa eu ver até o mês para confirmar, acho que foi abril. Enquanto isso, vocês vão copiando aí. Sandra, qual que é o significado de estarrecidas? Aonde que está? Letra F. Ah, você está lá na letra F. Peraí. Que dependendo daí do contexto. Vamos lá. Assistimos a cena estarrecidos, né? No sentido assim de alegres, estarrecidos, a cena alegres. Ah, tá. Obrigada, Sandra. Nada. Ian. Posso ir para a letra I aí mesmo ou tinha alguém copiando lá na letra D? Posso deixar aí, gente? Ninguém respondeu, não sei o que está acontecendo. Se estão aí mesmo, se não estão. Eu tô aqui. Também tô aqui, professor. Ok, mas estão aí nessas letras mesmo ou estavam lá nas letras anteriores? Fazendo a F. Não, já começa. Tá bom. Gabriel Zanetti. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Olha, os alunos que eu citei no primeiro tempo de aula não me procuraram. Eu vou ficar falando, buzinando na orelha, hein? Só tem essa semana para fechar as notas. Semana que vem é só simulado. Não mexam mais em notas. Só acrescento o simulado para eu não ficar sobrecarregada. Essa semana eu ainda posso modificar alguma coisa, dando chances, né? Se não me procurarem, depois vão ficar tristes com a nota. Aí não adianta chorar o leite derramado, não é assim a historinha? Aí não adianta desesperar. Eu só fico pensando nos pais, eu penso muito nos pais também. Muito bem, muito bem. Estão terminando de copiar aí. Eu já terminei. Ok, quem terminou de copiar pode ir fazendo. Classificação do sujeito, classificação do predicado.
Pronto? Deu para copiar? Sim. Deu. Deu? Deu para todos? Para alguém não deu ainda? Tem alguém ainda copiando? Professora, qualquer coisa eu tirei print. Uhum, mas aí o print não vai dar para você ir fazendo agora, né? Você vai respondendo apenas? Hã? Não, é porque se caso alguém não conseguiu copiar, Ah, pode pegar. sim! Explicativa agora a sua resposta. Ok. Tem alguém copiando, pessoal? Fala para mim, por favor. Oh, Senhor! O que que a gente faz quando não se responde? Vamos lá na primeira, então. Vamos? Vamos juntos? Pode ir. Destaque o sujeito e classifique esse sujeito, hein? Vamos lá. Viajaremos amanhã. É a primeira frase, letra A. Qual que é o sujeito? Sujeito oculto. Nós. Sujeito oculto, dentro do parênteses, que você vai destacar nós, porque a pessoa do verbo é que diz, que identifica esse sujeito oculto. Letra B. Houve algo de anormal? E agora? Sujeito Oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Aqui está o sujeito inexistente, mas lógico que oração sem sujeito também pode ser a resposta. Se não tem sujeito, não tem o que destacar, ok? Verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito. O menino e as meninas nadavam ao lado da canoa. Onde tem sujeito? O menino e as meninas. Menino e as meninas. O menino e as meninas. Só um instantinho. A Ana Clara está pedindo para eu voltar no anterior. Qual o anterior? Não, No eu já anterior. consegui já, Sandra. Já consegui. Tá. É que agora que eu vi, Ana Clara, desculpa, tá? Agora que eu vi aqui a sua. Então, o menino e as meninas é um sujeito composto. Composto. Se é um sujeito composto é porque ele tem dois núcleos. Menino, meninas. Núcleos são os núcleos do sujeito. Palavra central, que no caso ali são dois substantivos. Fazia um frio intenso. Que sujeito? Sujeito inexistente. Sujeito indeterminado. Inexistente, verbo fazer, olha bem, olha o verbo fazer indicando o tempo aí meteorológico, né? Um frio intenso, então sujeito Professora, inexistente. Oi. o João Nilo pediu para avisar que a internet dele tá muito ruim. Opa, obrigada, João Guilherme, obrigado. Tá bom. Letra E agora. Espera aí, só um instantinho, deixa eu arrumar aqui. Joia. Letra E. Isto não me agrada. Onde tem sujeito? Me agrada? Hein? Isso. Isto. Que sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Aqui, no caso, é um pronome que está sendo identificado como núcleo do sujeito. Pronome demonstrativo isto. Sujeito simples, ok? Letra F. Um vento áspero sacudia as árvores. Onde tem sujeito? Um vento áspero. Um vento áspero. Seria que sujeito? Oração sem sujeito. Sujeito simples. O que não é oração sem sacudir? sujeito, professor? Por que que é oração sem sujeito, meu lindo? Olha o verbo é sacudir. A oração sem sujeito é o verbo haver, verbo fazer, verbo que indica É porque eu tinha pensado no fenômeno da natureza ali do o vento. vento aí é um substantivo. O vento não é do ventar, não. Se fosse ventava muito, aí sim seria um verbo. Agora, um vento, esse vento é substantivo. Olha o artigo antes dele, tá bom? É só quando Entendi. tiver verbo indicando o fenômeno da natureza, ok? Não esqueça disso. São detalhes, assim, pequenininhos que faz a gente confundir, né? Faz a cabeça da gente ficar um pouquinho confusa em relação a essas classificações. É só ter um pouquinho mais de atenção aí e lembrar. É muita coisa para lembrar, né, gente? Eu entendo vocês, tá bom? Entendo de verdade. É muita coisa que tem que lembrar. Come-se bem naquele restaurante. Que sujeito é esse?
Indeterminado. Indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular com a partícula C, que esse C aí é um índice de indeterminação do sujeito. E para ser um sujeito indeterminado é verbo intransitivo ou transitivo indireto. Atropelaram meu cachorro. Seu Que mesmo. sujeito é esse? Seu. Indeterminado. Indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Então, não tenho que destacar sujeito aí, ele é indeterminado, ok? Nevou no sul do país. E agora? Sujeito Oração sem inexistente, sujeito. fenômeno da natureza. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que o verbo nevar aí está indicando o fenômeno da natureza. Ok? Na classificação do sujeito, pessoal, meus lindos, porque talvez a gente não volte nesse conteúdo, porque vocês já têm aí atividades. Eu só volto no conteúdo se alguém falar assim, professora, eu ainda tenho dúvida. Eu ainda não aprendi. E vocês têm toda a liberdade para isso. Lembrem-se, tá? Desse detalhe. Vocês têm toda a liberdade. Se fica com vergonha de dizer... Eu acho que ninguém deve ter dúvida, não, porque é um assunto bem simplesinho que a gente aprendeu, começou a aprender no passado. Sim, eu também acho, concordo com você. Mas eu pergunto pensando nos alunos novos, né? E até em vocês mesmo, quem já era da escola. É sempre bom, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Deu para entender? Preciso voltar? Preciso montar mais exercício? Porque o que eu mais tenho é exercício. É só pegar minhas gramáticas, rapidinho eu monto. Só que vocês têm que me dizer aonde que tem a dúvida, tá? Então, vamos agora a predicados. Destaque o predicado e classifique esse predicado. Agora vamos rever aí os 3 tipos de predicado, certo? Os atletas pareciam cansados. Onde tem verbo é o pareciam. Pareciam é verbo de ação ou de ligação? Ação. Ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar. Verbo de ligação. Então, nós temos aí um predicado nominal. O predicado é pareciam cansados, um predicado nominal. Temos cansados, predicativo do sujeito, e o predicado é nominal. O soldado voltou ferido. Onde tem predicado para vocês destacarem aí? Voltou ferido é o predicado, não é só voltou não. Voltou ferido é o predicado. Agora nós vamos analisar esse predicado. Nós temos voltou, que é um verbo de ação, e temos ferido, que está mostrando o estado como o soldado se apresenta. Então, o soldado voltou e estava ferido. Tem um verbo de ligação subentendido aí, portanto, nós temos um predicado. Verbo nominal. Verbo nominal. O predicado verbo nominal, 7º ano também está vendo esse mesmo conteúdo aí. Só que lá no 7º ano foi do capítulo 6, o de vocês é o do capítulo 5. Ô, professora. Oi. Ele é verbo nominal porque, tipo, o verbo que tem ali, ele não é, tipo, do predicado nominal, mas o sentido é? Olha bem, João, olha bem. Vamos voltar nisso aí. O predicado, para ele ser verbal, ele só tem na frase um verbo de ação, ou fenômeno da natureza, predicado verbal. Predicado nominal, você vai sempre olhar verbo. Predicado nominal, o verbo é de ligação. O verbo nominal, na frase, aparece um verbo de ação, ou fenômeno da natureza. Mas você vê que na frase também vai aparecer um estado em que se apresenta, que no caso é um predicativo, e que você vai subentender, vai colocar um verbo de ligação mentalmente, não vai aparecer na frase. O predicado verbo nominal, o verbo de ligação nunca vai aparecer na frase. Ele vai aparecer aqui na sua mente, você colocando dentro do contexto, colocando subentendido um verbo de ligação, como nesse caso aqui. O soldado voltou. Se você falar só o soldado voltou, um verbo intransitivo, predicado verbal. Mas tem ali depois dele, olha, o estado como o soldado se apresentou, no estado como ele voltou. Então, o soldado voltou e estava ferido. Então, ferido aí, no caso, é um núcleo do predicado nominal. É o predicativo do soldado, do sujeito, que é o soldado.
Então, predicado verbo nominal vai ser sempre nessa estrutura, um verbo de ação, o de ligação não aparece na frase, sim subentendido. E se tiver um predicativo, porque se não tiver um predicativo, você não vai encontrar um predicado verbo nominal, de forma alguma. Não dá nem para colocar na frase um verbo de ligação se não aparecer alguma palavra caracterizando o sujeito. Vocês ainda não viram o predicativo do objeto, que eu falei que nós vamos ver, né? Eu falei que seria antes do simulado, mas não deu. Prefiro essa semana, para não confundir a cabeça de vocês, prefiro só revisar simulado e depois da Cezanne a gente vai entrar em predicativo do objeto, que dentro do predicado verbo nominal, nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, onde o predicativo, a palavra, vai se relacionar a um objeto e não ao sujeito. Porque aqui, ó, ferido, quem estava ferido? O soldado. Então, aqui é predicativo do sujeito, a palavra ferido. Vamos adiante para ver se vai compreendendo melhor. Vamos lá. Aquelas meninas são encantadoras. Qual que é o predicado desta oração? São encantadoras. São encantadoras. Nós vamos olhar o verbo. O verbo ser, a gente já sabe que é verbo de ligação. Encantadora está fazendo ligação com o sujeito. Então, nós temos aí um predicado Nominal. nominal. Só pelo verbo ser de ligação, predicado nominal. Não tem como confundir. Letra D. Os jovens gostam de aventuras. Qual que é o predicado desta oração? Gostam de aventuras. Gostam de aventuras é o predicado. Vamos olhar o verbo. Verbo gostar é um verbo de ação, não é de ligação. E aqui não tem como colocar um de ligação subentendido. Aqui a gente já sabe que tem um transitivo indireto, né? Gostam de quê? De aventuras. Não dá para colocar um predicado nominal, aí um verbo de ligação subentendido. Então, nós temos aí um predicado Verbal. 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 Tem aí a resposta. Espera aí. E vamos para a letra E. A ilha está deserta. Onde tem predicado nesta oração? Está deserto. Está deserto. Está deserta. Olha o verbo. Olha o segredinho, é verbo. Falo isso milhões de vezes, hein? Não vou cansar de repetir. Verbo. Verbo estar é um verbo de ligação. Deserta está mostrando como a ilha se apresenta. Então, aí nós temos um predicado Nominal? nominal. Ok. Aí a resposta. Letra F. Assistimos a cena estarrecidos, abismados assim, né? Nossa, estarrecidos. Então, assistindo, esse verbo assistir, eu já falei para vocês que é regência verbal. O 8º ano a gente vai ver regência verbal, não me lembro em que bimestre. Eu acho que é no 4º, 3º ou 4º. O verbo assistir, ele pode, dentro da transitividade, ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então, aí, no caso, olha esse A com crase, a gente já sabe que é um transitivo indireto, né? Nós assistimos. Assistimos a quê? Porque como tem um A craseado, é um a quê que eu pergunto. A cena. Nós assistimos é um verbo de ação, assistimos a cena assistir, estivemos estarrecidos, né? Ficamos estarrecidos, predicado. Então, nós temos um verbo de ligação subentendido, temos um predicado, verbo nominal. E toda essa oração é o predicado porque o sujeito é oculto. Mesma coisa se não tivesse sujeito, o sujeito inexistente, não tem nenhum caso aí, mas então toda a oração fica sendo o predicado. Se não há sujeito, se o sujeito está oculto ou se o sujeito está indeterminado, então toda a oração é o predicado. Gabriel voltou para casa exausto. Qual que é o predicado desta oração? Voltou para casa exausto. Voltou para casa exausto. Então, ele voltou e ele estava exausto. Olha lá o predicativo. Predicado verbo nominal, nós temos exausto aí como um predicativo, mostrando o estado em que Gabriel voltou para casa, né? Nesse sentido que a gente analisa. Muita atenção no predicado verbo nominal, tá? Vai aparecer aí para vocês na letra G,
predicado verbo nominal. Vamos para a letra H. Os jogadores viajaram confiantes. Onde temos predicado aí? Viajaram confiantes. Viajaram confiantes. Viajar é verbo de ação. Eles viajaram e eles estavam confiantes. Predicado né? verbo nominal. Verbo também. nominal. Dentro desse predicado verbo nominal, só um lembrete de mais uma vez, temos dois núcleos. É o núcleo do predicado verbal, que é o verbo, no caso é viajaram, e o núcleo do predicado nominal, que é o nome, é o predicativo, que neste caso é confiantes, que na letra G é exausto, que na letra F é estarrecidos. Muito bem, a letra I. Os móveis eram sólidos e bons. E onde tem predicado aí? Eram sólidos e bons. Eram sólidos e bons. Então, nós temos aí um predicado nominal, porque o verbo ser é um verbo de ligação. Então, portanto, nós temos sólidos, bons, como predicativos do sujeito. Dois aí, predicativo do sujeito, qualificando, mostrando como os móveis são, ok? Aí temos a classificação do sujeito e classificação do predicado. Atenção para a chamada antes da gente terminar. Eu já não tinha feito? Não. Arthur Rios faltou. Estava na primeira aula e faltou. Davi também. Estava na primeira e faltou a segunda. Gustavo faltou as duas. José Haroldo veio na primeira e faltou a segunda. Júlia veio na primeira e faltou a segunda. Que danada. Calena. O que houve com Calena? Calena não falta, não. Calena veio na primeira e faltou a segunda. Sandra. Não, pode falar, Maria. Ela pediu para avisar que ela teve que ir para Resende com a mãe dela, por isso que ela teve que faltar a sua aula. Ah, obrigada, porque a Kalena não tem nenhuma falta minha aqui na minha aula. Obrigada. Lucas Fazolo também. Ele estava presente na minha aula e nunca faltou o Lucas. Alguém tem notícia do Lucas? Falou alguma coisa? Não, ele só faltou Não. O Lucas Fazolo. Outra, o Ian. O Ian não estava aí? Ian faltou. Estava na primeira e faltou a segunda. Parece que ele estava aqui, o Ian. Peraí. É porque tem hora para... mas eu tenho que vir. Ele está, professor. Mas eu tenho que enxergar ele aqui. Eu tenho que vir. Onde está o Ian? Achei. O Y aqui do Ian. Ian, me procura no privado, hein, Ian? Estou de olho em você, hein? Muito bem. Estou aqui. Já respondeu. Ok, foram os alunos que faltaram. Meus amores, por hoje eu preparei isso. Até faltou tempo, né? Tem que ficar esperta no 8º ano, que vocês são rápidos. Mas a minha preocupação de rever sempre é devagarinho. Alguma dúvida até aqui? Vocês têm algo para me perguntar? Está tudo tranquilo? Sim. Então, para hoje, ainda vou montar mais exercícios, tá? Do capítulo 5 seria esses aí. Vou dar outra olhadinha no 5 para a gente já pular para o 6. O 6 entram as vozes verbais e mais alguma outra lá, mais outro conteúdo que eu não estou lembrada no momento. Mas eu acho que vai dar legal para a gente fazer aos pouquinhos uma revisão. Lembrando que olhem sempre no caderno, nas atividades anteriores, com mais exercícios que eu já dei. Ok? 8º ano, meus amores da minha vida. Alguma coisa a declarar? Algo para perguntar? Alguma ajuda? Não? Tudo bem? Podemos ir encerrando, então, antes da hora um pouquinho, né? Sim. Ok? Então, que Deus abençoe o restinho do dia de vocês, o restinho desta manhã, o resto do dia. Lembrando do dia do amigo, hein? Manda uma mensagem aí bacana para um amigo ou para uma amiga de vocês, bem especial na vida de vocês, desejando a paz de Cristo, né? Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Beijo grande, ó. Delícia. Tchau, Sandra. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Se Sandra. cuidem, hein? Tchau, Beijo Sandra. grande. Tchau. Tchau, Sandra. Tchauzinho. Tchau, Sandra. Tchau, meus Tchau, amores. Sandra. Tchau, tchau.